Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. Mas desta vez a gente vem com um vídeo de revisão, para que vocês possam, ter uma noção melhor de como resolver a prova, certo? A prova de vocês, já está, já ser postada aí na plataforma, já está lá, eu deixei programada, agendada. E à medida que você for assistindo as videoaulas, vocês irão respondendo as questões. A nossa prova é composta de 15 questões, exige de vocês leitura e interpretação mais do que nunca, de vocês observarem essas informações explícitas e implícitas de um texto. Mas antes de adentrarmos o nosso roteiro, vamos para a nossa acolhida. E para a nossa acolhida de hoje, eu trago um texto bem sugestivo, que ele diz assim: Vida. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor e fiz juras eternas. Quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder alguém especial. E acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida e você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo, 8º ano, pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então é assim que a gente começa na nossa videoaula de revisão, tá certo? E agora eu chamo a atenção de vocês para que a gente possa ir para o nosso roteiro. No nosso roteiro nós temos essa acolhida, esse primeiro momento, em foco os gêneros que estarão presentes nas provas de vocês, o cartoon e a reportagem. Aí a gente trago aí a charge, porque ela confunde muito com cartoon. As charges elas são muito utilizadas para fazer críticas de natureza política. São normalmente publicadas em jornais ou revistas e conseguem atingir um vasto público. Para interpretar o significado de uma charge, é necessário estar a par dos acontecimentos políticos nacionais e internacionais. Já o cartoon, ele é de origem britânica e foi pela primeira vez utilizado nesse contexto na década de 1840, quando a revista Punch publicou uma série de charges que parodiavam estudo para as pessoas do palácio, adaptadas para satirizar acontecimentos da política. Então ela lembra também a charge. O significado original da palavra cartoon é mesmo estudo ou esboço e é muito utilizada nas artes plásticas. Esse tipo de desenho é ainda considerado uma forma de comédia e mantém o seu espaço na imprensa escrita atual. Mas e a relação do cartoon no Brasil, professora? Vocês podem me perguntar. Aqui no Brasil, o cartoon tornou-se muito popular. Um elemento que contribui muito para isso foi a revista Pererê, de Ziraldo, que abordava problemas políticos e sociais do nosso país. Mas ele não foi o único, não. Antes e depois de Ziraldo, muitos desenhistas criaram cartoons para comentar situações e nos fazer rir. Então, o cartoon é um desenho humorístico, acompanhado ou não de legenda, de caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, repetindo, o cartoon é um desenho humorístico, acompanhado ou não de legenda, de caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Aí, para a gente fazer essa diferença, a charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas, certo? E a reportagem, ela pode conter, que é outro gênero textual presente na prova. Tema, entrevistas, pesquisas, dados, imagens de textos verbais, não verbais. E, claro, vai fazer relatos relevantes e geradores de interesses. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de ler aqui para vocês, que está no nosso módulo, o que o gênero reportagem ele nos apresenta.
Ele tem como finalidade apresentar informações com linguagem clara, simples e dinâmica sobre diferentes assuntos como temas sociais, políticos ou econômicos da sociedade atual. Sua estrutura é composta de título, linha fina, slide, corpo de texto e intertítulo. Ela compõe o gênero jornalístico, tá certo? E pode ser vinculada em jornais, revistas, televisão, internet, rádio. Bom, o cartoon, né? É um gênero textual também jornalístico. É opinativo, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre um assunto atual por meio de uma ilustração humorística. Normalmente, textos desse gênero são vinculados em jornais, revistas e sites e podem apresentar apenas linguagem não verbal. Então, a gente percebe que o gênero reportagem, né, ele pode apresentar os dois, já o cartoon ele pode apresentar só a imagem. Mas antes de concluirmos, né, a nossa videoaula, esse momento de revisão, eu gostaria de atentar com vocês algo muito importante, né, o direcionamento dessa leitura. O primeiro passo, o oitavo ano, é você reconhecer, né, fazer essa leitura prévia, tá certo? O que você consegue definir, o que você consegue reconhecer desses gêneros que foram apresentados na sua prova. Sua prova tem texto, né, leitura e interpretação de texto, são 15 questões. O segundo passo é você fazer uma leitura mais aprofundada, né, captando o gênero que vai ser trabalhado. Né? Eles não vão estar juntos, sabe, professor, eles vão estar juntos, o cartoon e a reportagem, não, eles vão estar em questões distintas, em questões separadas. Você vai se concentrar para você conseguir perceber essas informações implícitas e explícitas de um texto. Né? Você vai poder ler mais de uma vez. E como o caso de vocês que têm cartoon, analisar detalhadamente essa imagem, cada detalhe, cada informação que essa imagem traz, o que ela está querendo retratar, o que ela está querendo apresentar para vocês. E, de base nisso, você vai para as questões. Primeiro passo, né? Ler atentamente o enunciado das questões. Saber se pede a resposta correta ou as respostas corretas. Se for a resposta correta, você vai marcar apenas um item, né, do qual corresponde ao que você tem certeza. Se for as respostas corretas, mais de uma, mas não é o caso da prova de vocês. E você vai fazendo essa exclusão. Automaticamente você vai vendo aquelas questões, né, de acordo com o enunciado, que melhor responde a questão. Ao final vão ficar duas, que você vai ter aquela dúvida crucial. E nesse momento, oitavo ano, são os detalhes, são as preliminares, são as informações presentes no texto que farão com que você chegue ao item correto. Por isso que é importante retomar o texto, por isso que é importante ler mais de uma vez o texto. Não tente se livrar do texto, né? Eu vou responder logo, eu quero terminar logo. Não, não tenha pressa, é sua nota. Né? Então, você vai precisar ter uma boa nota para você poder, né, poder ficar sossegado em relação a isso. O segundo ponto, pessoal, são as palavras, né? Se você tem dúvida das palavras, veja o termo que vem antes, veja o termo que vem depois, veja se no meio disso se encontra o equilíbrio, a maneira correta de você entender, né, o significado daquela palavra. As palavras separadas, elas não têm um significado preciso, elas precisam estarem contextualizadas e empregadas. Quando elas estão em um contexto comunicativo, fica mais fácil de você definir, de você inferir informações. Estas informações, por sua vez, oitavo ano, elas nem sempre estão explícitas. Algumas estão na margem do texto, outras estão mais adentro do texto. E como leitor voraz, um leitor assíduo que vocês são, porque a gente tem vindo ao longo dos dias, dos tempos, nessa proposta de leitura e interpretação de texto, você vai captar essas informações. De base a essas informações, você vai levar para a sua questão e vai fazer essa relação. Um texto dentro de outro texto, eles dialogam, eles conversam entre si, para que você possa chegar a um denominador comum. Feito isso, né, você vai com muito mais propriedade, com muito mais afinco para responder as suas questões que envolvem leitura e interpretação de texto. Por fim, né, você também precisa administrar seu tempo. Você não pode ler. No presencial, nós temos a desvantagem de não podermos fazer uma leitura em voz alta. Mas aí não. É na sua casa, no lugar tranquilo, seguro, né, em que você possa dar uma atenção maior, uma concentração maior, você vai poder fazer sua prova e com certeza ter um melhor resultado. Então, atente-se ao que está sendo pedido, os gêneros pedidos. Mais uma vez eu digo para vocês, vocês estão trabalhando com cartoon, que é um gênero textual jornalístico, opinativo, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre um assunto atual por meio de uma ilustração, certo? Humorística.
Normalmente, textos desse gênero são veiculados em jornais, revistas e sites e podem apresentar apenas linguagem não verbal. O gênero textual reportagem, né, tem como finalidade, no caso também, a crônica, informações com linguagem clara, simples e dinâmica. É o que está aí para vocês, sobre diferentes assuntos, como temas sociais, políticos e econômicos da sociedade atual. Sua estrutura é composta de títulos, linha fina, corpo do texto e intertítulo. Ela compõe também o gênero jornalístico e pode ser veiculada, né, em jornais, revistas, televisão, internet e rádio. Então, é muito, muito importante mesmo que vocês se atentem, né, a que foi pedido para a prova de vocês. Né? Fiz essa menção, cuidado para não confundir o cartoon com a charge, tá certo? E os detalhes da reportagem que eu disse para vocês. Então, são esses dois gêneros textuais presentes na sua prova. Desejo que você tenha uma excelente prova, excelente leitura e que esta leitura bem feita possa auxiliá-lo na colocação, né, na sua aprendizagem e, por fim, na consequência, que é a sua boa nota e na sua aprovação no final do ano. Um abraço carinhoso, boa sorte, torcendo por vocês.